Hoje quero convidar você a uma reflexão profunda. Muitas vezes, nos perguntamos por que nossos caminhos parecem travados, por que nossas preces não são atendidas como gostaríamos, por que nossos sonhos demoram tanto a se concretizar. Buscamos respostas em promessas exteriores, mas esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Deus, em sua infinita bondade, já nos deu todas as ferramentas para florescer, mas, por um erro silencioso, muitas vezes bloqueamos a própria prosperidade que tanto desejamos. Jesus nos ensinou: seja feito conforme a tua fé. Mateus 9:29. A fé verdadeira, aquela que move montanhas, não se constrói apenas com palavras bonitas ou pedidos incessantes. Ela se alimenta da confiança plena no bem, da prática constante do amor, do perdão e da paciência. Quando permitimos que a dúvida, o ressentimento e o orgulho invadam nossos pensamentos, damos espaço para forças que enfraquecem nossa conexão com o alto. Esse é o erro silencioso. Alimentar sentimentos inferiores que, pouco a pouco, minam nossa capacidade de prosperar. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta que a verdadeira prosperidade é aquela do espírito. Quando colocamos o orgulho acima da humildade, a ansiedade acima da confiança divina, o medo acima da esperança, nós mesmos fechamos as portas que Deus abriu para nós. A vida material pode até oferecer lampejos de sucesso, mas sem a elevação espiritual, esses momentos tornam-se vazios e passageiros. Chico Xavier, com sua vida de serviço e doação, foi um exemplo luminoso de como a verdadeira prosperidade não é medida por bens, mas pela paz de consciência, pelo amor compartilhado, pela fé que se traduz em ações concretas. Emmanuel, seu mentor espiritual, nos ensina que a semente só germina no solo que se prepara em silêncio, na humildade e na perseverança. Assim também acontece conosco. A bênção divina se manifesta quando cultivamos dia a dia um coração limpo, sereno e confiante. Quantas vezes deixamos a mágoa adormecida corroer nossos sentimentos mais puros? Quantas vezes alimentamos pensamentos de desconfiança, de inveja, de revolta silenciosa? À primeira vista, parecem sentimentos pequenos, quase imperceptíveis, mas são eles que, como ervas daninhas, impedem a semente da graça de crescer em nosso campo íntimo. Joana de Ângeles, com sua sabedoria doce e firme, nos adverte que o autoconhecimento é o primeiro passo para libertar-se dessas amarras invisíveis. Reconhecer as próprias sombras é um ato de coragem e amor. É no silêncio dos nossos pensamentos, no íntimo dos nossos sentimentos, que se trava a verdadeira batalha entre a luz e a sombra. Por isso, precisamos vigiar como aconselhou Jesus, para que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. A vigilância sobre nós mesmos é o escudo que nos protege dos erros que nos afastam do bem. Não é preciso grandes gestos exteriores, mas pequenos e constantes movimentos internos. Perdoar mesmo quando dói, confiar mesmo quando tudo parece escuro, agradecer mesmo diante das dificuldades. A prosperidade começa no coração, que decide ser grato, amoroso e fiel à luz divina, mesmo nas horas de maior provação. Quando compreendemos que cada pensamento, cada palavra e cada intenção moldam o nosso destino, passamos a ser construtores, conscientes da nossa própria vida. A caridade, a bondade e a fé ativa tornam-se, então, os instrumentos que transformam nossos caminhos em campos férteis de realizações abençoadas. Lembre-se, Deus não nos nega a prosperidade. Somos nós, com nossos pensamentos desalinhados e sentimentos desarmônicos, que criamos barreiras entre a nossa vontade e a vontade divina. Ao identificarmos e corrigirmos o erro silencioso que nos impede de prosperar, seja a descrença, a ingratidão, o orgulho ou o medo, abrimos novamente as comportas da bênção sobre nossa existência. Respire fundo. Permita-se recomeçar. Não importa há quanto tempo você carrega esse erro em silêncio. A misericórdia divina é infinita, e a cada novo dia, Deus nos oferece uma nova chance de sermos melhores, de reescrevermos nossa história, de florescermos onde a vida nos plantou.
Os espíritos superiores, guiados pelo amor e pela verdade, nos esclarecem com infinita paciência. O erro mais disfarçado, aquele que paralisa nossos passos e bloqueia o fluxo da prosperidade, é a resistência íntima à transformação pessoal. Embora muitos orem, jejuem, estudem e busquem o aprimoramento exterior, poucos se entregam verdadeiramente à renovação interior que a evolução exige. Não é suficiente rogar bênçãos aos céus enquanto se recusa a corrigir as pequenas imperfeições do caráter, as atitudes impensadas, os sentimentos sombrios que secretamente persistem em nossa alma. Emmanuel explica que as forças divinas circulam livremente apenas onde encontram terrenos purificados pela boa vontade, pela sinceridade e pela disposição contínua de aprender e servir. Assim, cada mágoa não perdoada, cada orgulho não vencido, cada teimosia mantida no silêncio do íntimo torna-se uma pedra a mais no caminho, um peso invisível que impede a marcha para a plenitude. Joana de Ângeles, em sua delicada sabedoria, ensina que a maior barreira para a verdadeira prosperidade é a ilusão de que podemos avançar espiritualmente sem nos despirmos do egoísmo camuflado. Quantas vezes em nossa vida diária mantemos intenções egoístas disfarçadas de boas ações? Quantas vezes ajudamos esperando recompensas ou agimos aparentemente com humildade, mas com o desejo secreto de reconhecimento? Estes são os erros sutis que os espíritos nos alertam. Não aqueles grandes e visíveis, mas os pequenos desvios de intenção que, repetidos ao longo do tempo, erguem muralhas contra o fluxo do amor divino em nossa direção. Chico Xavier, com sua vida pautada no esquecimento de si mesmo e no serviço incondicional ao próximo, foi exemplo vivo da dissolução desses bloqueios internos. Não esperava aplausos nem agradecimentos. Seguia adiante, silenciosamente, entregando o melhor de si a cada dia. Segui-lo é reconhecer que a verdadeira prosperidade não consiste em acumular, mas em libertar. Não em conquistar para si, mas em compartilhar sem reservas. Allan Kardec nos recorda que a lei divina é de justiça, amor e caridade. Quando violamos mesmo inconscientemente essa tríplice lei por atitudes de intolerância, indiferença ou impaciência, retardamos as conquistas que nos são destinadas. Deus deseja que prosperemos, que alcancemos a alegria e a abundância em todos os campos da existência. Mas isso exige harmonia entre nossos desejos e nossos atos, entre nossos sonhos e nossas condutas. Jesus, nosso Mestre Maior, sintetizou tudo ao afirmar: pelos frutos os conhecereis, Mateus 7:20. Prosperar não é apenas receber, é também frutificar. Quem cultiva em si a bondade sincera, a compaixão verdadeira, a fé inabalável e a humildade autêntica, esse está, inevitavelmente, construindo uma existência próspera, ainda que os frutos não apareçam de imediato aos olhos humanos. Os benfeitores espirituais afirmam com firmeza: nenhuma súplica sobe em vão, nenhum esforço sincero é esquecido, nenhuma lágrima honesta é ignorada pelos céus. Contudo, a resposta divina muitas vezes depende da transformação profunda do nosso ser, da abertura da alma para novos aprendizados, da disposição real para mudar hábitos enraizados. Não basta querer prosperar, é preciso tornar-se digno da prosperidade. E essa dignidade espiritual é conquistada pelo trabalho silencioso sobre si mesmo, pela luta íntima contra as tendências negativas, pelo cultivo diário da luz interior. Cada pensamento elevado, cada sentimento puro, cada gesto de amor desinteressado são como tijolos dourados na construção da ponte que liga a criatura ao Criador. A prosperidade verdadeira não é privilégio de alguns, mas direito natural de todos os que se alinham à vontade divina. Por isso, os espíritos insistem: o erro silencioso, aquele que impede a vida de florescer, é não querer mudar onde a mudança é necessária. É persistir no velho eu, enquanto se espera novos resultados. Portanto, se hoje você sente que suas orações ainda não encontraram eco, que suas sementes parecem não brotar, que seus sonhos permanecem adormecidos, não desanime. Volte seu
olhar para dentro com coragem e ternura. Pergunte a si mesmo: que padrões antigos estou carregando que já não servem mais ao meu caminho? Que sentimentos estou alimentando em segredo que afastam as bênçãos que peço? Os espíritos amigos estendem suas mãos luminosas e sussurram: a transformação é possível, a libertação é real, a prosperidade é inevitável para aquele que escolhe o amor como guia, a humildade como estrada e o serviço ao próximo como missão de vida. Prosseguindo, os mensageiros da luz nos fazem compreender que o processo de crescimento espiritual e material está intimamente entrelaçado com o nível de consciência que cultivamos a cada instante. Enquanto permanecermos prisioneiros de velhos padrões mentais, a descrença no próprio valor, a inveja sutil, o medo de arriscar por confiar apenas em nossas forças limitadas, estaremos inevitavelmente restringindo o fluxo abundante que o Pai nos reservou desde antes da nossa encarnação. Emmanuel nos recorda que a evolução exige vigilância permanente, pois os pensamentos que alimentamos no silêncio da mente moldam as circunstâncias que atraímos. Assim, toda hesitação em confiar na providência divina, toda dúvida disfarçada de prudência excessiva, todo ressentimento escondido sob justificativas racionais, formam camadas densas que obscurecem o brilho natural de nossa alma e retardam a chegada das respostas que tanto almejamos. Joana de Ângeles também nos adverte: para prosperar em plenitude, é imprescindível enfrentar as próprias sombras, com coragem e auto-amor. Fugir da autocorreção, terceirizar responsabilidades, acusar o destino ou os outros pelos próprios fracassos, são armadilhas sutis que paralisam o avanço e mantêm a criatura em círculos dolorosos de frustração. A libertação verdadeira nasce da aceitação humilde das próprias falhas e do compromisso inadiável de recomeçar quantas vezes forem necessárias, com fé, perseverança e esperança renovada. Chico Xavier, em suas cartas de sabedoria silenciosa, nos ensinou que o progresso material, para ser duradouro e legítimo, precisa ser sustentado pela ética do amor e da caridade. Muitas conquistas perecem porque foram edificadas sobre alicerces de egoísmo, vaidade e ambição desmedida. Somente aquele que busca enriquecer espiritualmente primeiro é digno de receber as riquezas externas como instrumentos de serviço e multiplicação do bem. A prosperidade, no olhar dos benfeitores espirituais, não é acúmulo, é expansão da capacidade de amar, servir e iluminar caminhos. Allan Kardec, ao compilar os ensinamentos dos espíritos superiores, enfatizou que o verdadeiro tesouro é, invisível aos olhos materiais, é a paz de consciência, a serenidade diante das adversidades, a alegria simples de viver em sintonia com as leis divinas. Assim, quando nos perguntamos por que certos planos falham, por que portas se fecham, por que sonhos se tornam demorados, devemos olhar para dentro e indagar: estou alinhado com a lei do amor? Estou agindo com retidão, mesmo nos detalhes invisíveis do cotidiano? Jesus, o mestre dos mestres, em sua passagem serena pela terra, exemplificou que a grandeza verdadeira se alcança pela simplicidade, pela mansidão, pela entrega confiante nas mãos do Pai. Quando ele afirmou que o reino de Deus está dentro de vós, indicava que a fonte de toda prosperidade, de toda cura, de toda bênção, não está fora, mas na transformação silenciosa e constante do nosso mundo interior. Sem essa conquista íntima, todas as riquezas externas são efêmeras e incapazes de preencher o vazio da alma. Os espíritos afirmam que a prosperidade plena é consequência direta do alinhamento entre intenção, sentimento e ação. Não basta desejar o bem, é preciso sentir o bem e agir no bem incessantemente. Não adianta orar por abundância enquanto se cultiva desconfiança ou se age movido por interesse próprio. A vibração que emanamos é a mesma que atrai os resultados para nossa jornada. Se desejamos mudanças externas, o trabalho mais urgente e transformador é o da reforma interior. Portanto, diante das dificuldades e dos atrasos, ao invés de desesperar-se ou julgar-se esquecido pelo alto, é necessário aprofundar a reflexão amorosa.
Que lições ainda preciso aprender? Quais sentimentos estão pedindo cura? Que hábitos antigos estão clamando por substituição? Cada resposta sincera a essas perguntas será como uma chave abrindo novas portas no plano espiritual, liberando bênçãos retidas, atraindo oportunidades antes inalcançáveis. Nada está perdido, afirmam os amigos espirituais. Nenhum esforço de autoiluminação é em vão. Cada pequena vitória sobre nós mesmos, um perdão concedido, uma palavra dura silenciada, uma escolha feita com consciência e amor, ressoa nos céus e produz efeitos transformadores em nossa caminhada serena. A prosperidade que tanto buscamos é a colheita natural de uma semeadura diária de virtudes, valores e sentimentos nobres. Que hoje, iluminados por essas verdades eternas, possamos decidir, de uma vez por todas, não mais adiar a transformação que nos é solicitada. Que abracemos a vida como escola bendita, as dificuldades como mestres amorosos, os recomeços como presentes divinos, e assim, com humildade ativa, fé vibrante e amor incondicional, veremos o erro silencioso se dissipar, como névoa ao nascer do sol, e a prosperidade verdadeira fluir em nossa existência como fonte inesgotável de bênçãos e alegrias. Relevemos agora nossos pensamentos ao sublime coração de Jesus, fonte inesgotável de misericórdia e ternura, reconhecendo que nele reside toda a plenitude de vida e realização. Em meio às tempestades internas e externas, é nos braços do Divino Mestre que encontramos repouso seguro, certeza de direção e ânimo renovado para prosseguir. Quando os ventos da dúvida sopram forte, é sua voz suave que nos chama pelas sendas da confiança e da entrega incondicional. Nosso espírito, tantas vezes cansado pela luta diária, sente-se reerguido ao contemplar o olhar compassivo do Cristo, que nunca desiste de nós, mesmo quando nós próprios vacilamos. Seu convite amoroso ecoa através dos séculos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Com Jesus, aprendemos que o maior triunfo não é a conquista material, mas a superação das imperfeições que ainda nos prendem ao sofrimento. Cada oração dirigida ao céu, cada súplica sincera, cada lágrima ofertada em silêncio, é acolhida por Ele como precioso tesouro, depositado no cofre sagrado da evolução pessoal. Jesus não julga, não condena, não exclui. Ele abraça, compreende e transforma, sempre oferecendo novas oportunidades para que nos elevemos além das limitações passageiras. A verdadeira prosperidade, aos olhos do Cristo, não se mede pelas posses acumuladas, mas pela riqueza do amor cultivado, pela paz construída no âmago da consciência, pela capacidade de enxergar no outro um irmão de jornada. É nesse caminho de luz que a vida floresce, que os sonhos se materializam segundo a vontade sábia do Pai, que as portas até então fechadas se abrem de maneira inesperada e abençoada. Quando decidimos caminhar ao lado de Jesus, nada nos falta. Seu amparo invisível se manifesta nos pequenos detalhes do cotidiano, no amigo que surge no momento de necessidade, na palavra encorajadora que nos alcança sem que tenhamos pedido, na força que brota de dentro quando acreditávamos que nada mais restava. Esses sinais discretos, mas poderosos, nos lembram que o Mestre está atento a cada passo nosso, impulsionando-nos a seguir em frente, a confiar, a esperar no bem. Neste instante de comunhão espiritual, rogamos que Jesus habite definitivamente em nosso ser, moldando nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações, segundo os princípios eternos do Evangelho. Que sua presença ilumine nossas escolhas, fortaleça nossas esperanças e transforme cada obstáculo em degrau para a ascensão espiritual. Que nossa fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, seja suficiente para mover as montanhas da dúvida, da culpa e do medo. Aos pés do Senhor, entregamos nossa existência inteira, passado, presente e futuro. Suplicamos que Ele nos ensine a arte do desapego, da renúncia ao egoísmo, da doação incondicional ao bem maior, que, ao seguirmos seus passos de humildade e serviço,
Nos tornemos instrumentos vivos da sua paz, levando consolo onde houver dor, esperança onde houver desalento, luz onde houver sombras. Jesus, nosso amado Salvador, guia-nos pela estrada estreita, que conduz à verdadeira felicidade. Ensina-nos a reconhecer a tua vontade acima dos nossos caprichos humanos. Ajuda-nos a compreender que, muitas vezes, aquilo que julgamos atraso é, na verdade, a tua proteção amorosa. Que o que vemos como perda é preparação para algo infinitamente melhor. Que o silêncio das respostas é o tempo necessário para amadurecermos e estarmos prontos para receber tuas dádivas eternas. Que o nosso coração seja tua morada perene, Jesus. Que cada batida do nosso peito seja um cântico silencioso de adoração e gratidão. Que nossos olhos, mãos e palavras sejam extensões do teu amor no mundo. E que, fortalecidos pela tua graça, possamos viver de tal forma que a nossa própria vida se torne uma prece viva, testemunho fiel do poder transformador da fé sincera. Com fé renovada, com esperança firme, com amor transbordante, declaramos: Jesus, confiamos em ti. Jesus, adoramos a ti. Jesus, caminhamos contigo hoje, amanhã e por toda a eternidade. Assim seja.